Olá, meu nome é Márcio Bezerra dos Santos, professor de Física. Vamos falar hoje, estudar hoje mecânica, que é a parte de cinemática. Vamos ver alguns conceitos de cinemática e vamos resolver alguns exercícios. Vamos começar hoje a parte básica de cinemática. Futuramente a gente vai continuar a aula. Primeiramente, né, a gente vai falar sobre a evolução das ideias dos movimentos. Que o primeiro pensador que a gente vai falar é Aristóteles, que as suas ideias elas permaneceram até o fim da Idade Média. Depois ela foi derrubada, foi contestada por outros pensadores. Ele falou sobre a teoria dos quatro elementos. E também ele disse que ele falou também dos movimentos naturais, a Lua, o Sol e os planetas, né? Esses planetas eles realizam um movimento circular em torno da Terra, enquanto os elementos eles realizam movimentos retilíneos. Aí ele falou também dos movimentos violentos, que o corpo permanece em movimento se estiver sob a ação de uma força. Por exemplo, se ele falou que os corpos ele só vai permanecer em movimento se tiver ação de alguma força, empurrando, puxando ele para frente. Caso contrário, ele ficará em repouso. E se a força deixar de aplicar um movimento violento, alguma ação, ele vai parar se deixar. Aí depois veio o Galileu, né, que contestou a ideia de Aristóteles, que a respeito sobre o movimento. Ele realizou análise sobre a queda dos corpos. Ele se opôs a Aristóteles. Ele afirmou que Aristóteles informava que os corpos mais pesados eles cairiam rapidamente. Aí Galileu contestou essa ideia. Para Galileu, se todas as forças que oferecessem resistência ao movimento forem anuladas, os corpos permanecerão em movimento. Por exemplo, futuramente a gente vai estudar o atrito. Aí ele disse que essas forças que oferecessem resistência fosse anulada, aí o corpo permaneceria em movimento para sempre. Se não tivesse nenhuma força, a resistência do ar, o atrito, aí ele permaneceria sempre em movimento. A gente vai estudar agora outro pensador, que foi Newton, que ele apresentou as leis em sua obra, né? Essa obra aí, como podemos ver. Aí ele eliminou a diferença entre os corpos terrestres e os corpos celestes, assim como a diferença entre os movimentos naturais e os movimentos violentos, né? Ele contestou as ideias dos outros pensadores. De acordo com ele, para determinar o movimento de um corpo, a gente só precisa saber as forças que atuam sobre o corpo, sobre ele. E vamos lá, vamos adiante. A gente agora vai estudar, né, a parte da cinemática. Aí o que é cinemática? A área da física que estuda os movimentos. Aí ela é dividida em cinemática, que ela estuda a cinemática, justamente ela estuda o movimento sem se preocupar com a causa. Ela só investiga o que está acontecendo durante esse movimento, a posição, tempo, velocidade. Já a dinâmica, ela investiga as causas, porque esses movimentos estão ocorrendo. Aí você vê a diferença. Aí a parte da dinâmica é a parte da física que, dentro da mecânica, né? Que a física tem vários ramos, estuda as consequências do movimento dos corpos, aí como deslocamento, velocidade, aceleração e tempo. O tempo gasto. Aí a gente, para compreender as consequências, a gente deve conhecer alguns conceitos básicos sobre o móvel, o referencial, o movimento, o repouso, a trajetória, o ponto material, o corpo extenso, a posição e deslocamento. Tudo isso influencia. Na física, tudo é relativo, a gente não pode generalizar. Vamos adiante. A cinemática, né, como eu já tinha dito, é a parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos, não leva em consideração os que causou. Aí vamos lá, o ponto material, que é a partícula, aí são corpos com dimensões desprezíveis. Por exemplo, aí a gente tem um exemplo de um carro numa estrada.
Aí, como a estrada é grande, o ambiente é grande, aí esse carro é desprezível, porque realmente o ambiente é grande, mas a gente pode ver mais adiante que se esse corpo estiver dentro de uma garagem, ele é chamado de corpo extenso, porque ele está numa garagem apertada. Aí sim a gente não pode desconsiderar as dimensões, né, do corpo. Aí justamente aí o corpo extenso. Aí vimos lá o desprezível, esse aqui é o corpo extenso. Ele dentro da garagem é apertado. O carro dentro de uma garagem fica muito maior do que numa pista, né? Fica, o espaço é bem menor, né? Por isso que ele é um corpo extenso, considerado um corpo extenso. Aí o movimento, repouso e referencial agora. Agora diremos, vamos dizer assim, que o móvel está em movimento em relação a um certo referencial. Quando o móvel sofre um deslocamento em relação isto é, né? Quando há uma variação da posição do móvel. Por exemplo, se um homem parado, aí em relação ao carro ele está em repouso. Aí a gente pode ver que tem essa diferença. Eu falei em relação em física, nada é. A gente não pode generalizar, a gente tem que ver o referencial, o repouso, né? A gente tem que ver qual é o corpo que está em repouso em relação ao outro, qual é o corpo que está em movimento em relação ao outro. Nada na física é generalizado, tudo depende, a gente tem que analisar cada ponto. Na trajetória, né, o conjunto de pontos ocupado que esse imóvel percorreu. Justamente cada ponto lázinho, cada ponto é a trajetória. Em relação a essa trajetória, você tem que saber as características do movimento. Aí, se por exemplo tiver movimento retilíneo, aí a trajetória vai ser diferente. Em movimento circular, o parabólico pode ser diferente, dependendo da trajetória do móvel, né? Aí pode ser diferente a trajetória, né? A gente pode ver assim, por exemplo, observar uma pessoa observando um objeto caindo do avião, vai ver uma parábola. A distância percorrida no estudo da cinemática a gente chama de distância percorrida a medida associada à trajetória realmente descrita por ele. Por exemplo, um odômetro do carro que mede o caminho, ele não vê a trajetória, ele só vê o que foi medido lá, a distância em metro, em quilômetro, dependendo qual, geralmente é em quilômetro o velocímetro do carro. Aí ele não se preocupa com a trajetória, ele se preocupa com a distância percorrida. Aí vamos lá, o deslocamento, né, escalar é representado por ΔS, que justamente é o deslocamento escalar, que é a posição final, que é S, menos a posição inicial, que é S0. Aí é importante a gente destacar que o deslocamento escalar e distância é diferente, né? São conceitos diferentes. O deslocamento é uma comparação entre a posição que ele começou o deslocamento e onde ele terminou. E já a distância percorrida é a soma de todos os espaços percorridos por esse móvel. É diferença aí, não parece conceito parecido, mas tem essa diferença. Aí a gente tem esse exemplo aqui. A gente considera uma trajetória nessa figura aqui. Aí você vê que em cada item a gente vai determinar o deslocamento escalar e a distância percorrida. Por exemplo, o corpo aqui foi do A até o E. A gente vai analisar aqui. Aí essa trajetória a gente está numerada em metro. A origem da trajetória aqui é o zero. A trajetória está orientada negativamente aqui e positivamente. Aí vamos lá. A posição SA, que justamente é aqui, menos 7. E a SB é menos 3.
Você pode ver, observar menos 3. Aí SC é 0, ele está na origem. A posição 0 está na origem. Aí SD é menos 2, é mais 2, perdão, mais 2. E SF é mais 6. SE é mais 6 aqui. Aí a gente vai analisar agora. É o trajeto ABD. Aí nesse caso o objeto saiu da posição A e foi até a posição B. Aí em seguida ele se dirigiu a D. Aí vamos lá ver o deslocamento escalar. A gente colocou que delta S, como a gente viu na fórmula, é S final menos S inicial, que é o SD menos o SA. Aí, por exemplo, o SA, como o SD a gente viu que é 2, e o SD é 2 aqui positivo, e o SA como a gente viu aqui, menos 7. Só é subtrair. Aí a gente pode ver o deslocamento de A até D foi 9. 9 positivo, que a distância sempre é positiva. Ele percorreu 9 metros. A gente pode ver que realmente funciona. E a gente pode ver a distância percorrida aqui, que essa diferença aqui entre A e B, o móvel andou 4 metros, tá vendo? Entre B e D ele andou 5. Aí só é você somar a posição, aí deu 9. 5 mais 4, 9. Aí a gente pode ver aqui a trajetória. Vamos mudar, ver aqui a trajetória, o exemplo aqui, a trajetória 1 e a trajetória 2. Aí a trajetória 1, a distância foi maior, porque você pode ver que foi maior, tem curvas de volta maior. E a trajetória 2 foi menor. Aí o deslocamento foi esse aqui, ΔX. O deslocamento não muda, pode ver. Aí a gente vê essa diferença. A trajetória pode ser diferente, agora o deslocamento realmente aqui foi o mesmo. O deslocamento é o ΔX, que é a grandeza. A gente aqui pode ver a posição final menos a posição inicial aqui. Um exemplo aqui. Aí aqui nessa outra figura aqui a gente pode ver a posição inicial e a final. Aí tem a distância percorrida, realmente que foi a distância percorrida, e o deslocamento. O deslocamento é o mesmo, a distância percorrida que varia. Como a gente viu, você pode ir às vezes a gente vai para determinado lugar, tem vários caminhos, né? Maiores, menores, mas o deslocamento é o mesmo, o deslocamento. Vamos lá, agora vamos estudar um pouco sobre a velocidade vetorial média. Aí a gente chama de velocidade vetorial média representado por Vm. A razão entre ΔX do móvel e o tempo decorrido, que é o ΔT. Esse ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Nesse caso, o deslocamento Vm é representado por ΔX sobre ΔT. A gente mudou aqui ΔX, mas pode ser ΔS, dependendo da letra. Aí mais a notação, a gente pode usar tanto ΔS como ΔX, a notação. Aí a rapidez a gente pode representar assim, que é a velocidade escalar. Chamamos essa rapidez de velocidade escalar, que é Vm, que é a razão entre o caminho percorrido D e o tempo gasto, que é o ΔT. Aí você vê realmente a diferença entre velocidade vetorial média e velocidade escalar média. Aí a velocidade média, né, no Sistema Internacional de Unidades é em metros por segundo. Mas só que algumas questões que a gente vai fazer se depara no cotidiano, porque tem quilômetro por hora. Aí você, para transformar quilômetro por hora em metros por segundo, a gente divide por 3,6. Agora, se no caso você tiver em metros por segundo e a gente quiser transformar em quilômetro por hora, basta multiplicar por 3,6. O exemplo 2, né, a gente temos aqui a cidade entre Recife e Olinda, que é 7 km. Um ciclista andou, ele gastou 1 hora e 20, né? Ele gastou 1 hora e 20, mas a gente pode ver aqui que ele parou 10 minutos. Ele gastou 1 hora e 20, mas parou 10 minutos. Ficou parado, aí não interessa, ele gastou 1 hora e 20 de todo jeito.
Ele pode ter passado 1 hora e 10 andando, mas ele gastou 10 minutos parado. Aí, para calcular a velocidade média, que é uma grandeza física, o que ele ficou parado também faz parte do movimento. Que na realidade ele andou 1 hora e 20, perdão, que eu tinha errado anteriormente. Ele andou 1 hora e 20, ficou 10 minutos parado. Aí o tempo dele é 1 hora e 20 mais os 10 minutos que ele ficou parado. Aí ele gastou realmente 1 hora e meia, que a gente transformando aqui fica 1,5 horas, né? Aí, perdão, deixa eu voltar, só um momento. A aceleração do... Pronto, aí a gente vê, vamos calcular que a velocidade média, né? É o D, o deslocamento, sobre o ΔT. Aí a velocidade média ficou 7, que ele gastou 7 km, né? Sobre 1,5. Aí a velocidade média dele ficou 4,66 km por hora. Aí a gente pode ver que tem a aceleração também do móvel. A gente já viu a velocidade, tem aceleração. A velocidade de um móvel normalmente ela é variável. Às vezes a gente está 10 km por hora, está 6, está 5 km por hora, às vezes aumenta, está 20. Mas essa ideia aí, a gente estabelece uma nova grandeza, justamente, que é a aceleração, que é o tempo decorrido nessa variação, né? A variação e justamente a aceleração. Tem vários pontos que a velocidade é diferente, mas a gente calcula a aceleração. Aí a gente já está chegamos na nova grandeza, que a aceleração é a razão entre a variação da velocidade e o tempo decorrido pelo móvel. Aí nessa variação da velocidade a gente pode ver aí ΔV sobre ΔT, é a fórmula. Aí a gente vamos fazer aqui uma tabelinha, né, perguntando qual é a aceleração média de um movimento uniformemente variável, de acordo com a tabela em valores abaixo. Aí temos ΔV sobre ΔT, como a gente viu. Aí ΔV é o tempo, a velocidade inicial, a final, perdão, a velocidade final menos a inicial. 12 menos 24 sobre a velocidade, o tempo final menos inicial, que é 6 menos 0. Aí, temos menos 12 sobre 6. Menos 2 metros por segundo ao quadrado, que a aceleração nesse caso é negativa. Aqui temos as referências e a gente se encontra na próxima aula. Vamos dar continuidade ao assunto na próxima aula. Fiquem bem e revisem os conteúdos que a gente estudou. E na próxima aula a gente continua sobre o assunto.